Demonstrar fidelidade e receber traição em troca é, sem dúvida, algo terrível. Essa é a história de um homem chamado Urias na Bíblia. O pior de tudo é que a traição que Urias sofreu veio de alguém que era profundamente comprometido com a palavra de Deus e se esforçava ao máximo para viver de acordo com os princípios do Senhor. Esse alguém, sem dúvida, é identificado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi. É doloroso ser traído por uma pessoa ímpia, mas ser traído por alguém que teme a Deus é ainda mais devastador. Na famosa e marcante história de Davi, uma história repleta de conquistas, realizações e bênçãos, que envolve o rei mais importante da monarquia israelita, o maior escritor do livro de Salmos e o ancestral do próprio Senhor Jesus, há também a presença de Urias. Todas as realizações de Davi, por mais grandiosas que fossem, nunca conseguiram ocultar seu erro em relação a Urias. Portanto, quando se fala na história de Urias, é impossível não lembrar da queda de um homem de Deus. Neste vídeo, você entenderá tudo o que a Bíblia revela sobre quem foi Urias. Urias era um heteu que servia no exército do rei Davi. O nome Urias, em essência, significa Minha luz é Yahweh. Esse nome era comum na época bíblica e foi atribuído a pelo menos 4 personagens na Bíblia, incluindo o sumo sacerdote da época de Isaías, um profeta fiel ao Senhor contemporâneo de Jeremias, e um sacerdote do período pós-exílio. O Urias, a quem nos referimos, era um hitita ou heteu, termos que são intercambiáveis na literatura bíblica. Para contextualizar, os heteus eram um povo indo-europeu que estabeleceu um império na região central da Anatólia, que corresponde ao território atual da Turquia, por volta de 2000 a.C. No entanto, a identidade dos heteus mencionados na Bíblia é motivo de debate. De acordo com as passagens bíblicas e o contexto histórico, há diversas interpretações sobre esses heteus. Algumas consideram que eram pessoas de origem eteia, que migraram para a região de Canaã e territórios adjacentes, enquanto outras argumentam que eram habitantes de reinos no norte da Síria durante o primeiro milênio antes de Cristo, frequentemente chamados de neo-heteus. No caso específico de Urias, é muito provável que ele fosse um neo-heteu sírio. Além disso, sabemos que a base do exército de Davi era composta por tropas mercenárias estrangeiras. Independentemente de sua origem, fica claro na narrativa bíblica que Urias era um estrangeiro, embora residisse em Jerusalém. Considerando o significado de seu nome e seu comportamento exemplar, é razoável sugerir que ele havia adotado a religião hebraica. Alguns comentaristas até identificam em seu comportamento uma preocupação em observar a festa dos tabernáculos. A Bíblia registra que Urias era casado com uma mulher chamada Batseba, filha de Eliam e neta de Aitofel, o Gilonita. No entanto, a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre o relacionamento entre Urias e Batseba. O destaque de Urias nas Escrituras deve-se principalmente ao episódio do adultério de Davi com Batseba, que na época era sua esposa. A tragédia de Urias começou quando ele estava longe de casa, envolvido na guerra contra os amonitas, enquanto as tropas israelitas investiam contra a capital amonita, Rabá, sob o comando de Joabe. O rei Davi, que não estava na guerra naquele momento, avistou uma bela mulher se banhando do terraço de seu palácio. Inicialmente, ele não sabia quem era a mulher, mas rapidamente foi informado de que ela era a esposa de Urias. Mesmo diante da situação em que Batseba era uma mulher comprometida, Davi não se deixou intimidar, atraído pela beleza de Batseba. Ele ordenou que seus mensageiros a trouxessem até ele, pois era a vontade do rei. Certamente, Batseba não teve como resistir a essa ordem e acabou indo ao encontro de Davi, onde eles se envolveram. Após o encontro, Batseba retornou à sua casa. Algum tempo depois, Batseba descobriu que estava grávida. No entanto, como Urias ainda estava acampado com as tropas israelitas, ficou evidente que o filho não poderia ser dele. Nesse momento, a esposa de Urias decidiu informar Davi sobre a gravidez. A partir desse ponto,
o rei de Israel começou a elaborar seu plano maligno. Primeiramente, Davi ordenou que Joabe enviasse Urias a Jerusalém. A intenção de Davi era fazer com que Urias voltasse para casa e se relacionasse com Batseba, de modo a dar a entender que a gravidez dela era resultado desse encontro. No entanto, Davi não contava com a firmeza e lealdade de Urias. Quando Urias chegou a Jerusalém e se encontrou com Davi, este fingiu preocupação com notícias da batalha. Em seguida, Davi instruiu Urias a ir para casa e descansar, enviando-lhe um presente da mesa real. No entanto, em vez de obedecer, Urias optou por permanecer na porta do palácio, junto com os servos do rei. Ao perceber que não conseguiria fazer com que Urias se encontrasse com Batseba, Davi tomou uma medida extrema. Ele escreveu uma carta a Joabe e a enviou através de Urias, sem que este soubesse o verdadeiro conteúdo da mensagem. Na carta, Davi ordenou a Joabe que colocasse Urias na linha de frente da batalha mais perigosa, de forma a ficar vulnerável e com grande chance de ser ferido e morto. O plano de Davi teve êxito. Joabe seguiu suas instruções e Urias perdeu a vida naquela batalha. Em Jerusalém, ao saber da morte do marido, Batseba lamentou, mas depois desse período de luto, Davi a fez ser trazida ao palácio e a tomou como uma de suas esposas. Urias morreu sem nunca ter conhecimento que foi traído pelo rei a quem havia jurado lealdade. Tampouco soube que sua esposa estava grávida de outro homem. Ele partiu sem perceber que se tornara vítima de um homem que admirava profundamente, um homem que temia a Deus, mas que sucumbiu ao pecado. Por outro lado, Davi acreditava que seu pecado estava encoberto. Batseba até deu à luz ao filho que esperava de Davi. No entanto, o rei não conseguiu esconder seu erro de Deus. Parecia que ele havia se esquecido de que nada fica oculto perante os olhos do Senhor. A Bíblia relata que Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi por seu grave pecado contra Urias. Através de Natã, Deus lembrou Davi de todas as bênçãos e favores que havia recebido, mas também repreendeu seu comportamento pecaminoso. Deus anunciou a Davi que, assim como ele havia ferido Urias com a espada e tomado sua esposa, a espada não se afastaria de sua casa, e outras calamidades aconteceriam publicamente em sua família, conforme profetizado por Natã. A primeira tragédia foi a doença e morte do filho, que nasceu de seu relacionamento com Batseba. A história subsequente da família de Davi foi marcada por tragédias, incluindo a tomada de suas esposas por seu próprio filho Absalão, cumprindo a profecia de Natã. Essa triste narrativa envolvendo Urias é mais uma prova de que, aos olhos de Deus, ninguém é verdadeiramente justo ou digno de favor divino. Mesmo diante aos graves pecados cometidos por Davi e que lhe causaram tantas consequências, Davi se arrependeu profundamente e pediu a Deus perdão e misericórdia. Davi sempre mostrou sinceridade e coração aberto nas suas orações com Deus. Meus queridos, deixe um comentário se você já conhecia a história de Urias na Bíblia e não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso. Deus abençoe poderosamente todos vocês. Até a próxima, se Deus permitir.